Burnout. Como se proteger? Como prevenir? A live de hoje do projeto É Bom Viver traz como convidada a psicanalista Márcia Barbosa, que vai nos esclarecer sobre o assunto. E eu gostaria já de trazer primeiro aqui já uma frase. Uma frase que muitas vezes a gente entende de maneira equivocada. Trabalhe enquanto os outros dormem. Até quando essa palavra é verdade? Até quando ela é saudável? A gente precisa pensar sobre isso. E mais do que pensar sobre isso, é ter a opinião de alguém que entende do assunto. Ó, a Márcia já chegou, eu vou estar aceitando. Tá muito bom te ter por aqui. Também está a Débora. Boa noite. O Olá, pessoal está boa noite. entrando. Boa noite, Gabriel. Boa noite para todos que estão por aqui. É um prazer e uma alegria muito grande ter você por aqui, Márcia. Acerca de um tema extremamente importante, que nos carece mais conhecimento. Muitas vezes a gente tem uma ideia, mas essa ideia não é tão aprofundada ou não é tão certa assim. Um profissional, ele vai, no teu caso, vai saber nos explicar sobre isso. Sim, Essa alusão ao Setembro Amarelo, o quanto que é bom viver, o projeto ele traz essa reflexão, essa ideia de até quando as coisas estão saudáveis, até quando as coisas são realmente boas de verdade. E sabe, não tem como a gente caminhar sozinho. E nessas ideias todas, o que eu pensei no projeto? Trazer pessoas para inspirar com histórias, profissionais como você, para esclarecer, para tirar dúvidas quantas crenças nós temos e são equivocadas. Então, para que as pessoas tenham alternativa de encontrar uma saída. Porque sempre há uma saída. E sim, é bom viver sim. A temática do projeto esse ano é: você é a estrela da sua vida. E como estrelas, nós assumimos a responsabilidade. Assumimos o protagonismo. E não precisa ser tão exagerado. Esse cuidado, esse olhar para dentro e ver que até o burnout tem uma razão de ser. E que por mais que pareça que é um mal, ele vem trazer sinais de coisas que estão nos faltando. Né? Um pouco mais de cuidado. Mas, enfim, isso eu vou deixar para você. Eu quero que, primeiro, você se apresente para o pessoal. Tem muitos seguidores meus que não te conhecem e muitos que estarão chegando também. Então, apertem o coraçãozinho, apertem também o botão do aviãozinho ali para que mais pessoas possam estar com a gente e estar também aprendendo mais sobre burnout. oi, Gabriel. Boa noite. Muito obrigada por esse convite. Me sinto muito honrada por participar desse projeto tão lindo que você tem realizado. É um projeto realmente que vemos que tem muito amor e que vai ajudar, sim, muitas pessoas. É um prazer estar aqui e fazer parte junto com você. Que maravilha! Eu estou fixando aqui o comentário para quem ir chegando já vai sabendo sobre o que nós estamos falando. E, Márcia, da onde é que tu fala? Conta aí pra gente. Só deixa um pouquinho, só rapidinho aqui. A Jussara entrou também. Quem mais entrou aqui? O Arley. A Renata eu vi por aqui também. Muito obrigado aí pela presença de todos. Então, eu já quero te perguntar também, cara, o que é burnout? Já vamos de cara.
entender o que é isto. Joia, Gabriel. É muito incrível porque há muitas pessoas, ou a maioria dessas pessoas, acreditam que o burnout ele é considerado uma doença. Mas não é exatamente assim. O burnout não é uma doença. Ah, só um minuto. Eu Aham. vou até explicar aqui. Hoje a gente está tendo jogo na cidade e tá sendo os dois rivais, né, da Uhum. cidade. Então, tá cheio de barulho de foguete por aqui hoje. Então, eu peço desculpa a quem estiver aqui na live por esse motivo, mas é algo que acaba saindo fora do controle da gente, né? Exatamente. E não tem problema nenhum. O pessoal vai pensar aqui que é o foguete por causa da nossa live, mas não é. É por causa que tem um jogo lá. Né, Gabi? É isso mesmo. Então vamos lá. É muito importante ter em mente que o burnout ele não é considerado uma doença, ok? Burnout é considerado mesmo uma síndrome. Síndrome de esgotamento físico e mental por estresse no ambiente de trabalho, ok? Isso é o burnout. É um estresse em excesso. É uma ansiedade em excesso no ambiente de trabalho. E então ele vem caracterizando aí, trazendo para os profissionais, os colaboradores das empresas e para quem também não é colaborador de empresa, exemplo CLT, mas para quem também trabalha por conta própria e todo tipo de trabalho, ele pode levar ao burnout. Não só quem está inserido dentro de uma empresa com o regime CLT. Ok? Exatamente. E tem determinados serviços, né, determinados trabalhos que têm essa tendência a ter um excesso de trabalho, né? Então, é necessário ter um cuidado. E me chamou muita atenção quando você disse que o burnout, ele não é uma doença, é uma síndrome, né? Tu conseguiria explicar para a gente qual é a diferença que tem entre síndrome e doença, só para trazer mais clareza, por mais que a gente compreenda, não é uma doença, beleza, mas talvez eu não compreenda na essência o que é síndrome. Sim, Gabriel. A doença ela é caracterizada quando o Ministério da Saúde caracteriza uma doença, ela vem até mesmo seguida de uma CID, né? Existe uma CID que é denominada para cada doença. No caso de uma síndrome, ela não possui uma CID. E quando não possui uma CID, mentalmente, psicologicamente falando, uma síndrome é um momento que se passa mental dentro de uma diminuição da capacidade mental de uma pessoa. Não significa que existe uma doença, significa que existe uma diminuição da capacidade emocional da pessoa naquele momento. Compreendi, compreendi. Agora trouxe mais clareza, porque é muito comum, natural, né? Às vezes a gente compreende, mas de verdade mesmo não sabemos explicar, né? Então, quando a gente tem essa explicação clara, torna tudo mais suave, mais tranquilo, a gente já compreende. Não é muito fácil, né? Não é uma doença, é uma síndrome. Mas o que é uma síndrome? E aí, deixa eu pegar o Google aqui para descobrir, né? E assim a gente vai indo. Sim.
Sabe que na minha área, que eu atuo como mecânico de automóveis, é uma área que exige muito do profissional, tanto fisicamente quanto mentalmente, para poder solucionar os problemas, além de, é claro, vender o serviço e os possíveis problemas que acabam acontecendo além daquilo previsto para resolver o que estava no carro naquele momento. Que chega o carro, se avalia que tem que trocar, sei lá, o radiador. Mas daí você se descobre que tem mais uma mangueira, que tem mais alguma outra peça que também está com vazamento. E aí aquela venda, aquela conversa com o dono e vai querer fazer, não vai querer fazer, mas daí também o teu serviço também já não vai ficar bom. Aí tu faz o serviço e, claro, né, nem todo mundo tem dinheiro para fazer tudo. Só que aí no outro dia dá um problema no carro e o cliente volta de novo, aí já reclama, e aí acontece muito isso e acaba sendo muito cansativo, muito estressante. E se não tem um cuidado para entrar no burnout, é um tapa, é muito rápido. Realmente, Gabriel, você falou assim muito bem sobre isso. É muito importante estar atento aos sinais que podem levar a esse esgotamento físico e mental, né? E quais são os sinais? A gente acabou até de ter uma pergunta aí do Arley, né? Sobre essa questão do excesso de carga horária pode causar burnout? Sim. O excesso de carga horária, ele vai trazer aí uma exaustão muito maior, tanto física quanto mental. E é uma exaustão que ela tem um acúmulo. Ela não é uma exaustão só momentânea, daquela exaustão, cansaço natural do dia a dia. Porque naturalmente nós nos cansamos, nós temos inúmeras atividades no nosso dia a dia que nos causam cansaço e muitas das vezes uma exaustão, uma fadiga. Mas acaba sendo um cansaço acumulativo, porque quando se tem uma carga horária excessiva, ela não acontece em apenas um dia. Ela acontece várias vezes, ou durante a semana, ou durante o mês. Quantas pessoas que nós vemos aí, muitas das vezes, que elas fazem tanta hora extra, acabam se sobrecarregando tanto e não conseguem descansar essa mente e corpo de forma adequada. Então é muito importante ter atenção aos sinais que podem levar a essa exaustão e, consequentemente, a síndrome do burnout. Ótimo. A questão da carga horária, né, eu acho que me fez pensar alguma coisa agora que eu não tinha comentado contigo antes, Sim, porque é extremamente importante, porque entra bem na área do autoconhecimento, de conhecer a si, né, porque tem pessoas que trabalham 8 horas, e esse é uma quantidade ok, se trabalhar mais que isso já começa a exagerar. Tem pessoas que trabalham 12, 14 horas, e tá ok também, né? É claro que tudo varia. Então, se conhecer, entender os limites, e o que é possível fazer para poder, então, ter tempo de descansar a mente, é extremamente importante. A Roberta entrou aqui, o Alexandre também, a Eliana está aqui, o pessoal está. Estão todos aqui, que maravilha! É um prazer muito grande ter vocês aqui. Deixa os seus comentários e eu quero saber. Vocês já tiveram burnout? Escreve no comentário aqui que a gente vai estar falando. muito bom, Gabi. Boa pergunta. Deixa aí pra gente, tá?
E muito incrível, Gabriel, deixa eu trazer algo aqui bem interessante. Você falou sobre essa questão do autoconhecimento, né, dessa importância. É extremamente importante aprendermos a reconhecer os nossos limites. Todos nós temos os nossos limites, o que é bom e o que não é bom. E aprender a reconhecer isso, né, dentro desse ambiente de trabalho, dentro dessa rotina de trabalho, também é extremamente importante. Né? Observar o corpo, como que o corpo tem reagido a uma carga horária, como o corpo tem reagido a um momento de precisar ter mais produtividade, sabe? Observar o corpo quando existe ali alguma questão entre colaborador e chefia. Como que chegou uma mensagem da chefia até você? Né? Ou para quem trabalha nesse outro lugar de chefia, como tem sido lidar com esses colaboradores? Como tem sido a resposta, né, das atitudes que precisam ser tomadas diante dos colaboradores? Como tem sido essa resposta para si? Então, trazer esse olhar mesmo de observar, se observar diante do meio de trabalho, né? E algo muito interessante, Gabriel, que eu quero trazer aqui também, é a questão de que do sistema nervoso, como funciona o sistema nervoso em um ambiente de estresse de trabalho. Eu acho isso muito interessante, porque é algo muito sutil que não conseguimos observar a princípio, de primeiro momento, de tão sutil que é. E geralmente, como funciona isso? Existe uma ativação, nós chamamos de ativação do eixo de estresse. E essa ativação, ela libera uma descarga muito grande de adrenalina e noradrenalina no organismo. Como a síndrome de burnout está diretamente ligada ao estresse, a adrenalina, ela vai lá nas alturas. E aí existe uma descompensação desse sistema nervoso. Essa descompensação, essa falta de equilíbrio, né, é uma falta de equilíbrio do sistema nervoso que nós chamamos dessa ativação do eixo de estresse. E quando o corpo tem esse excesso de adrenalina e noradrenalina, existe uma reação que nós chamamos de fuga e luta. E o que é essa reação de fuga e luta? Mentalmente, inconscientemente, é realmente uma luta para estar ali, naquele ambiente de trabalho, e uma fuga de querer realmente não estar naquele lugar, mas existe a necessidade, né, de estar ali presente. Então, existe uma briga muito grande ali de fuga e luta, sabe? E é muito incrível porque com o tempo existe uma despersonalização
de quem está passando pela síndrome do burnout. Hum. Essa despersonalização, ela vem de que forma? Ela vem mesmo despersonalizando a pessoa, trazendo aí algo totalmente diferente de quem ela é. A Roberta comentou aí, né? Fadiga adrenal, simpático e parasimpático. É isso mesmo. muito bom comentário, Roberta. Muito bom, obrigada. E é muito incrível porque essa despersonalização ela vem trazendo aí uma forma de agir completamente diferente. É realmente despersonalizar aquela pessoa. E ela começa a ter atitudes completamente diferentes dentro do ambiente de trabalho que não são próprias dela. Agindo muitas vezes até com um certo cinismo diante das obrigações, diante das tarefas a cumprir. É como se realmente o corpo estivesse ali, mas a mente, muitas das vezes, está divagando por outros lugares. Então, quando ela é chamada à responsabilidade de cumprir as obrigações do dia, ela acaba despersonalizando quem ela é. Por, por não compreender mais de forma consciente que ela está ali naquele lugar. É esse processo de fuga, sabe? De fuga dessa realidade. Isso é muito interessante, porque é muito sutil isso acontecer. Extremamente sutil. Quase não se percebe que isso acontece. Mas é muito importante se atentar, principalmente a esse sinal. Exatamente. Eu só quero ler uns comentários antes de falar um pouquinho. Ah, Sim, a Roberta ainda comentou antes. Pode acontecer fora do trabalho também. Exemplo, um estresse muito forte a longo prazo. O Arley também escreveu aqui: existe tratamento para burnout sem remédios farmacêuticos? Responde aí, Márcia. sim. Repete a pergunta, por gentileza, Gabi. Existe tratamento para burnout sem remédios farmacêuticos? Ah, sem remédios farmacêuticos. Vamos lá. Existem as estratégias, né? As estratégias que podem ser feitas para reduzir esse estresse, né? E trabalhar essa regulação emocional. É uma questão de regulação emocional, tá? Então, dessas estratégias, o que nós podemos trazer e citar aqui? Descanso. Número 1, descanso. Ele se faz extremamente necessário. Então, vamos ter cuidado aí com as horas excedentes de trabalho, com as horas extras de trabalho, com essa carga horária que pode estar sendo excessiva, né? Com uma quantidade de trabalho excessiva naquele dia, com uma meta que muitas das vezes ela fica totalmente inviável de cumprir. Então, trazer muito esse olhar para o descanso. Outra, atividade física vai ajudar muito também. É uma excelente estratégia. Uma outra atividade que a gente pode agregar, terapia. Ajuda muito nessa questão de regulação emocional. As atividades de respiração, né? A gente até falou um pouco sobre o mindfulness. É verdade. O mindfulness é extremamente interessante trazer. O apoio social também, Apoio né? social.
Estou escrevendo tudo aqui porque eu não quero esquecer. Sim. Muito interessante. Então, há várias maneiras, várias alternativas possíveis num primeiro momento, né? E não trazendo um resultado satisfatório, ainda pode se procurar uma ajuda mais profissional, apesar que quando for buscar terapia também já vai estar de encontro com um profissional já capacitado também a orientar, né? A Eliana perguntou aqui, eu ia perguntar isso também, o estresse contínuo pode ser pode ser um sinal? O estresse contínuo pode ser um sinal, sim, com certeza, pode ser um sinal. Tem realmente que ficar de olho nas atividades, na rotina do dia, o que está sendo em uma quantidade elevada ou não, como pode dividir melhor as tarefas do dia a dia para que reduza também esse estresse, mas com certeza está muito ligado, sim, tá bom? A Débora escreveu aqui também exatamente isso que senti, Marcinha. Coisas anteriormente prazerosas me traziam dor física e mental. Sim. Com o tempo, acaba tendo mesmo até essa falta de prazer em realizar um trabalho que era realizado antes com tanto zelo, com tanto cuidado e carinho. Isso acaba mudando, né? Acaba mudando esse olhar para esse lugar de trabalho, né? É super natural isso acontecer, com certeza. Estava falando da despersonalização e agora eu vou ver se eu consigo me lembrar, mas me corrige se eu estiver errado, tá? Sim, Porque, claro, é um mecanismo também de defesa, essa despersonalização, porque a gente começa a ficar muitos dias, muitas horas com uma tensão muito alta. E eu me lembro agora eu não lembro do nome do doutor que teve lá nos campos de concentração, e teve uma parte que ele comentou isso, né, que no primeiro momento ficava todo mundo assustado, né, então eles torturavam, espancavam, faziam de tudo, e não dava para olhar, não olhava porque era uma coisa horrível, mas depois de algum tempo, as pessoas olhavam e ficavam olhando, como se não acontecesse nada, porque na visão desse médico, desse doutor, era essa questão do mecanismo de proteção. Ele está ali num campo de concentração, ele não pode estar experimentando emoções o tempo inteiro. Então, a nossa mente, o nosso corpo, ele tenta se proteger para que a gente possa passar aqueles momentos, né? Claro que é um momento do campo de concentração, um momento que eu não tenho o que fazer, né? Tá preso ali. Mas nas nossas vidas, né, a gente tem que tomar esse cuidado e pensar, eu tô aqui, mas eu não tô preso aqui, eu posso encontrar alternativas. Às vezes a gente fica tão preso, tão conectado com trabalho, é estudo, e é isso e aquilo, que tu não consegue enxergar que tem saídas. E aí aquela questão da terapia, o quanto que é importante. Aqui o Luiz Edi escreveu Graça e Paz, um grande amigo que também está acompanhando, torcendo por mim. A Roberta escreveu Desconecta total corpo e mente, assim, sobre o que eu estava falando. sim, sim. Muito bom, Gabi. Foi muito boa a sua colocação. E é muito interessante também observar sempre, estar sempre atento aos sinais, né, que são os sintomas, né? Principalmente aí os sintomas. A gente trouxe aí alguns sinais, né? Mas existem também aí esses sintomas. E quando começa a ocorrer, por exemplo, uma fadiga
muito grande, um cansaço extremo diante do trabalho. Todos os dias você está muito estressado, muito fadigado, dorme cansado, acorda cansado e sente realmente que o corpo não descansa, pode ser um sinal de burnout, né? Outro sinal também muito grande são as alterações de humor. A despersonalização, ela já vem falando também um pouco sobre isso, né? Ela está dentro dessa questão, dessa alteração de humor. E muitas das vezes esse humor ele fica tão alterado que realmente uma hora está bem e outra hora você está extremamente triste. E muitas das vezes sem saber o porquê de estar tão triste. Mas, poxa, mas não aconteceu nada assim de diferente no meu dia, por que eu estou tão triste? Mas só de estar naquele ambiente, que é um ambiente que o corpo está, mas a mente não quer estar, né? Essa fuga aí, como eu te falei, essa luta e fuga, ela acaba ficando inconsciente. Então traz uma tristeza, traz um sofrimento mental, sabe? Porque tudo que não se quer, aliás, tudo que se quer é não estar ali, naquele lugar. Eu comecei a live falando sobre uma frase que interpretamos de maneira equivocada e que, na sua maior parte, ela não traz saúde para a gente. Trabalhe enquanto os outros dormem. Calma. Não é bem assim. É assim que um sonho vira um pesadelo. Que era construir a própria empresa, principalmente, né, os empreendedores, com muita facilidade, caem nisso. Aí aquele Sim, sonho começou a virar um inferno. Tu trabalha, trabalha, ganha pouco, ou não ganha nada, ou não consegue pagar e já não sabe mais o que fazer. E por estar naquele looping ali, repetindo todos os dias, aí sim que não encontra uma alternativa para sair daquele problema. Então, a importância de cuidar o que a gente fala, as frases que nos são ditas. Essa é uma frase assim batida, que às vezes a gente pega assim e não pensa. Ah, mas peraí, vamos pensar um pouquinho. Trabalha, se eu estiver trabalhando enquanto estou dormindo, eu não vou descansar. Se eu não descansar, eu não vou ser produtivo. E se eu não for produtivo, eu não vou ter o resultado que eu quero ter. sim, verdade, Gabriel. Olha, é muito incrível porque essa questão da fadiga, ela vem trazendo aí um cansaço tão grande e muitas das vezes esse cansaço tão grande ele fica durante todo o dia. Ele não fica só durante a noite, quando se termina o trabalho, ou de manhã quando acorda. E aí se sente um cansaço tão grande e automaticamente isso vem trazendo um estado de culpa. Mas é muito importante frisar aqui também que essa culpa por esse estresse, ele não é sinal de fraqueza. Ele está totalmente ligado ao quê? A síndrome. A síndrome do burnout. Ele não é fraqueza, porque esse estado de culpa, até mesmo muitas das vezes de não conseguir realizar as tarefas mais como elas deveriam ser feitas, acaba te trazendo esse estado. E é muito importante, então, frisar isso. Não é fraqueza. Faz parte totalmente da síndrome. Ótimo.
E se a gente persistir? Agora eu quero ir um pouquinho mais adiante, porque este é um motivo muito importante dessa live nesse projeto. Mesmo assim, às vezes a gente vai persistir. E eu falo bastante dessa questão da oficina mecânica, da elétrica, que são lugares onde eu tenho presença física e ali eu conheço muita gente e sei como acontecem as coisas e o quanto que é comum. Tem uma elétrica aqui na minha cidade que pegou fogo no carro. Estavam testando o carro veio com um problema e quem quer adivinhar que tinha um curto num lugar onde não tinha acesso. Até que foram ligar o carro e incendiou. E o cara, o dono da elétrica, ele já estava nesse cansaço. Ele já estava com burnout. Ele pegou e fechou. Fechou uma semana. Não abriu, não fez nada. Ele enlouqueceu com aquilo. É, aí vem essa questão daqui a pouco da depressão, de achar que a vida não tem mais sentido. E daí, daqui a pouco a gente acaba desistindo. Então, quero que tu toque mais nesses pontos, nos esclareça, para que a gente tome cuidado. Porque o burnout, eu acredito que ele não seja um fim da linha. É possível ir mais longe. Então, a gente tem que ter o burnout deve ser um sinal de alerta. Estou correto? Corretíssimo, Gabriel. Que bom que você trouxe isso aqui, porque hoje nós estamos até, né, nada mais, nada menos do que vivendo Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo vem trazer para gente esse olhar atento pela promoção da saúde mental e prevenção ao suicídio. E quando você toca nesse assunto sobre depressão, aí a gente já entra mais profundo realmente. Não só no estresse. Até porque o estresse, ele está muito ligado a um caminho de depressão. Quando eu trouxe essa fala sobre a culpa, o sentimento de culpa, ele pode gerar e vir a se transformar em uma depressão. E quando falamos sobre suicídio, nós falamos sobre depressão, uma depressão contínua durante muito tempo aí na vida, né, que leva muitas das vezes a esse caminho, né? E falar sobre Setembro Amarelo, falar sobre esse momento que nós estamos vivendo, na verdade, nem quer dizer falar sobre morte, mas falar realmente sobre vida, sobre as possibilidades que temos de melhorar a nossa vida e o nosso bem-estar mental. Então, se atentar mesmo a toda essa situação, tanto para si, quanto para quem trabalha junto conosco. Porque, vamos colocar aí, são 8 horas de trabalho, geralmente, que cumprimos, né? Vamos colocar 8 horas aí. 8 horas de trabalho. Você fica mais tempo no trabalho ou em casa? No trabalho, com certeza no trabalho. Mais tempo no trabalho do que em casa. Então, nada mais consciente do que trabalhar em um ambiente saudável e promover, ajudar a promover esse ambiente saudável.
Saúde mental no ambiente de trabalho, ela quer dizer saúde mental para si e saúde mental em promoção, de forma que se ajude a promover saúde mental também para os companheiros de trabalho. E de que forma isso pode ser feito? De uma forma muito simples. Conte-nos. De uma forma muito simples, Gabriel. Acolher. Ouvir. Ter empatia. Ouvir pode salvar uma vida. Muitas das vezes, não vai ser necessário muito, sabe? Para que aquela pessoa se sinta bem e se sinta acolhida. É simplesmente parar ali um pouquinho e ouvir o que o outro tem a dizer. A gente não consegue evitar o que possa acontecer. A gente não consegue evitar isso. Mas é extremamente importante ter esse olhar empático, ter esse momento de empatia com o outro, para construir um ambiente mais saudável. Né? E sempre tem alguém no meio de trabalho que a gente se afiniza mais. Sempre tem. Né? Se a gente parar um pouquinho e pensar, sempre tem alguém. Né? É Você já verdade. ouviu? Como? É verdade. Sim. Você já ouviu, Gabriel, como surgiu, como começou a história do Setembro Amarelo? Como Hum, surgiu essa campanha? Não, eu sei que surgiu na Alemanha, assim, mas por cima, mas a história como um todo eu não me aprofundei. Sim. E é muito interessante, porque é uma história simples e forte ao mesmo tempo, sabe? Mike M, ele era um garoto de apenas 17 anos, super, extremamente jovem, um garoto feliz por fora, sorridente, dono de um sorriso encantador, mas que vivia do lado de dentro com situações que não foram tratadas emocionalmente e que aquilo ali virou um peso para ele. Quando isso virou um peso para ele, ele decidiu realmente se despedir do mundo. Ele amava carros, então ele mesmo pintou um carro. Tem tudo a ver aí na sua área, tá vendo? Aham, tô vendo. As semelhanças. Interessante. Aham. Ele mesmo pintou um Mustang de amarelo. Uhum. E muito carinho com esse carro, cuidava muito bem desse carro. E da mesma forma que ele cuidava muito bem desse carro, ele cuidava dos seus amigos e das pessoas ao seu redor. Porém, com essa questão emocional que ele tinha, que virou realmente um peso para ele, no dia 8 de setembro de 1994, não tem tanto tempo assim, se formos pensar, não tem tanto tempo assim. Ele realmente veio a se despedir do mundo naquela noite. E ele deixou um bilhete para os seus pais, falando que amava os pais
e que não eram para os pais se sentirem culpados. E foi tão triste para os amigos que o conheciam e para a família, que esses amigos eles decidiram fazer essas fitas que tem o símbolo, que leva hoje o símbolo do Setembro Amarelo, né? Então vieram essas fitas, elas foram entregues a várias pessoas com a mensagem: se precisar, peça ajuda. Que lindo. Que lindo em termos, né, essa homenagem. E pena que perdemos alguém assim. Sim. Mas, enfim, E é é uma isso. história bem interessante. Sim. Se precisar, peça ajuda. É isso. E quando o outro tem um olhar empático para ouvir o que o outro tem a dizer, porque o outro está pedindo ajuda, sabe? Então, a gente pode fazer com que esse ambiente de trabalho ele seja mais saudável. A gente pode fazer isso, né? Por nós e pelos outros também. Que maravilha. E quando a gente se propõe a escutar, a se colocar de alguma maneira em ajudar, nós estamos exercendo um protagonismo, nós estamos sendo estrelas. Assim como Sim, quando pedimos ajuda, nós também estamos sendo estrelas. E eu trouxe essa temática para o projeto. Você é a estrela da sua vida. Esse olhar simples, com mais sutileza, mais sensível, vendo o que realmente tem mais valor, do quanto que se tem coragem. Alguém que tem muito amor, muita coragem é capaz de pedir ajuda. É muito difícil. Nesses 4 anos de projeto, uma das coisas que aprendi, quem mais ajuda é a rede de apoio. Quem é a rede de apoio? As pessoas que estão mais próximas, seja em casa, no trabalho, na rua, no barzinho, seja onde for. Essas são as pessoas que fazem parte da rede de apoio. Cada live que aqui vem traz um pouquinho de conhecimento. E essas pessoas que estão próximas, de alguma maneira, podem levar uma palavra. Ou também dizer, eu vi uma live que estavam falando sobre isso, eu acho que tu tem isso, que tal a gente ver isso juntos? Então, é assim que as coisas funcionam. É junto, não é separado. E quando a gente une a nossa estrela com a estrela do outro, pode ter certeza, muita luz vem por aí. Muita luz vem. E você vai receber um retorno. Eu um dia já pensei em desistir, mas tive amigos. Não planejei, não cheguei nesse estágio, não foi tão avançado assim. Mas admito que pensei. Mas tive amigos que estavam caminhando para o caminho certo. Estavam procurando fazer o melhor por si. Estudando, aprendendo, trabalhando. E eu segui esse exemplo. E por isso eu cresci, me desenvolvi e consegui chegar a lugares que eu nunca imaginei. E aqui estou. Alguém que não falava. E olha só, trazendo essas lives. E agora, se encaminhando para o final, nós vamos conhecer um pouquinho mais da Márcia. Não da psicanalista, da Márcia. Então vem com a gente e eu vou fazer algumas perguntinhas para ela e vamos ver o que ela responde.
Eu gosto disso porque traz mais conexão, a gente gosta de conhecer mais as pessoas, não é verdade? Então, Vamos fiquem lá. atentos. E lá Já, vai. Core, já abri. Vambora. Bora lá. Então, vamos para a primeira pergunta. Um filme ou uma série que você gosta muito e indica aí para as pessoas? Ah, vamos lá. Eu assisti um filme recente agora. Eu sou adepta a filmes. Eu amo filme. Quase não assisto TV comum, assim, Uhum. sabe? Sou adepta a filme. E eu assisti um filme muito bom, deve ter umas 2 semanas agora. E assim, ele tá agora no meu ranking aqui, lá em cima. Hum, O nome dele é A Mulher Rei. a mulher, A Mulher Rei. vou ver. Já está Forte, aqui na minha lista. Já escrevi. forte, impactante e com mensagens assim incríveis. Mensagens incríveis. A Mulher Rei. Ótimo. E vamos para a segunda pergunta. Vamos Uma lá. pessoa. Com suspense ou sem suspense? Não, não tem muito suspense, mas vai ser Ah, difícil de responder. Isso eu e, prometo. ó, Uma pessoa muito importante na tua vida. uma pessoa física ou abstrata? Uma pessoa física. Ah, uma pessoa física muito importante na minha vida. Tem que ser uma só? Tem que ser uma só. Sério? Verdade? Não pode ser mais que uma, vai. Pode ser mais que uma? Então Pode. vamos para primeiro e segundo lugar? Vamos. Tá? Pode sim. Fica muito difícil, aí você me aperta, Gabi. Então vamos lá. Primeira pessoa mais importante e muito importante para mim, eu. É verdade, a gente não se coloca nesse lugar aí. Sim. É extremamente importante, né? Nos colocarmos nesse lugar de prioridade da vida, né? Extremamente importante. E em segundo lugar, nada muito diferente de mim, né? Porque faz parte de mim, o meu parceiro de vida, o Arley. Com certeza é muito importante na minha vida. Que maravilha. O Marley, ele, pelo que eu já vi dele, assim, uma pessoa incrível. Então, interessante, muito interessante. Para ver como nunca se está só. Tem perguntas que nos colocam em reflexão de coisas que a gente acha que são definitivas. E a gente faz essa pergunta para a gente, uma única pessoa que muito, muito, muito importante para a gente, fica difícil de responder. E o que isso significa? Que a gente não está sozinho. É isto que significa. Mais importante do que quem é e quais as pessoas que são, é o significado dessa pergunta. E por isso eu pergunto sempre, para a gente lembrar que a gente nunca está sozinho. Muito bom, Gabi. Nossa, sensacional, muito bom. E é muito bom parar para pensar sobre isso, né? Sobre Verdade. esse. Muito bom, muito bom. Mas quem não vai ter muito tempo para pensar serei eu, porque agora a Márcia fará uma pergunta para mim. Uma pergunta assim daquelas bem difíceis, desafiadoras e que ela não, ela não me mandou antes. E eu sempre peço para que os convidados eles não me mandem a pergunta na hora. Pode fazer a sua pergunta, ou seu questionamento, o que você quiser. Então vamos lá. A minha pergunta para o Gabriel é: Gabriel, eu quero que você me conte
conte para mim, para quem está aqui presente, para quem vai assistir depois a live. Conta um pouco mais. Na verdade, é para você contar um pouco mais sobre o seu projeto de vida, sobre o seu projeto de vida profissional e o quão importante ele é para você nesse momento. É só isso? É só isso? Para que a gente vai abrir uma live agora para Não, poder eu poder contar tudo. isso. Pois é, vamos começar a fazer um bate-papo aqui. Aham. Olha que tem muita pergunta que pode vir por aí, hein? Exatamente, exatamente. Capacidade. Eu vejo uma vida de muito sucesso. Mais sucesso do que eu tenho hoje. Porque tem uma frase que eu criei que é a seguinte, né? Ser feliz é ser bem-sucedido. Tu não vai ver nenhuma pessoa que tem sucesso infeliz. Logo, se você está feliz, você é bem-sucedido. Começa por aí. Meu projeto de vida, pode falar. Vou anotar essa frase aqui agora. Repete para mim, por favor. É, ser bem-sucedido é ser feliz. Ser bem sucedido é ser feliz. Muito bom. Muito bom. E eu que, pelo menos eu não, que eu saiba, não existe ninguém no mundo que falou essa frase. Então, por enquanto, até então eu tenho os direitos autorais sobre isto. Vamos, Sabe? vamos Uhum. patentear. Muito bom, Gabriel. Pô, meu projeto de vida, eu me vejo palestrando, treinando pessoas, viajando pelo Brasil, talvez até pelo mundo, quem sabe. Mas eu me vejo em muito movimento, indo a muitos lugares. E eu tenho trabalhado para isso, trabalhado no sentido de estudar. Então, estou cursando palestras, né, para virar um grande palestrante, um grande comunicador. Estou fazendo também, agora me fugiu, me ajuda aí, Márcia, a constelação familiar. Relação familiar. Uhum. É algo que eu gosto bastante. Então os passos eu já comecei a dar. Então, eu estou estudando. A partir do ano que vem, eu já começo a engatinhar já. Já dá para começar a tentar caminhar com as duas pernas, enfim. É assim que eu estou pensando. É assim que eu estou andando dia a dia, com calma, com tranquilidade, com raciocínio sobre o que é possível no hoje. Então, espero ter conseguido responder de maneira simples toda a tua pergunta. Respondeu sim, Gabriel. Respondeu sim. E é muito lindo e eu fico muito feliz de ver esse caminho que você está percorrendo na sua vida. Tem sido um caminho muito bonito, muito bonito. Parabéns. Muito Parabéns, obrigado. Beto. Parabéns por tudo que você tem construído e ainda vai construir. Já é sucesso. Só acredite. Já é sim. Ser bem-sucedido é ser feliz. Então, guardem essa frase, escrevam, guardem com vocês, porque é uma frase que é muito verdadeira. E não nos atentamos com isso. E eu observei o contrário, né? Eu vi, bom, todo mundo que está bem-sucedido está feliz, então, né, eu só peguei essa observação e escrevi ao contrário.
para que sim. pudesse compreender. E daí a gente vê, nossa, quantos momentos nós estamos felizes. Quem disse que para ser bem-sucedido você tem que ter apenas dinheiro? Muito bom. Muito Muito bom. Mas enfim, isso já é papo para outra live. A live de hoje já está chegando bem no seu finalzinho. Agora a Márcia ela vai fazer as considerações finais, vai mandar abraço, enfim, ela vai ter um tempo dela. E logo após isso eu faço as minhas considerações e encerro a live. Mas ah, já eu quero agradecer também todo mundo que esteve aqui com a gente o tempo todo, mandando mensagens ali, os comentários, porque agregou muito. Foi muito bom ter vocês nesses momentos aqui. A live ficará salva e estará no meu Instagram. Em seguida também já vou colocá-la no YouTube, porque lá é melhor de ficar visualizando e também de não olhar tudo no mesmo momento. Lá é sim, fácil de usar o cursor ali do tempo. sim. Muito bom, Gabriel, muito bom. Primeiro, quero agradecer a você por ter feito esse convite maravilhoso para participar desse projeto. Estamos juntos sempre, somos parceiros, viu? Gratidão, gratidão, gratidão por confiar, né, no que eu posso trazer, no que eu posso agregar aqui, né? Estamos juntos, viu? E agradecer também a todo mundo que participou, que passou por aqui, deu um oi, quem pôde, quem não pôde permanecer aí até o final, quem também não pôde entrar na live e vai assistir depois. O meu muito obrigada por estar sempre aqui com a gente, por acreditar, né, por apoiar e estamos juntos. Eu vou deixar o convite aqui para quem não segue a página. A minha página é marciabarbosa.pice no Instagram. E se precisar também de chamar, de bater um papo, pode me chamar lá no direct. Na bio tem o meu número de contato, que vem direto para o meu celular. E precisando de apoio emocional, precisando de conversar, precisando de desabafar, eu estou aqui para isso. Faz parte do meu servir, faz parte da minha missão de vida, tá bom? Então, muito obrigada. Ótimo, que maravilha! Eu faço das palavras da Márcia também, me colocando aqui à disposição, né? Então, se precisar de ajuda, quiser conversar, enfim, o que for possível estiver ao nosso alcance, pode ser ter certeza que nós estamos aqui para ajudar, para que a gente consiga, assim, dar o próximo passo e ir adiante, conquistar os nossos objetivos. Eu agradeço muito, Márcia, pela tua entrega, pela tua disponibilidade de tempo, que eu sei que o tempo ele é bem curto, né? Tem muitas coisas para fazer e conseguir encaixar uma live aqui no projeto e poder colaborar com as pessoas. Então, gratidão. Gratidão a vocês que estão aqui, gratidão, Roberta, enfim, todo mundo que estava aqui. Agora eu não vou dizer todos, mas muito feliz. Eu te senti no coração de essa live, eu acho que serve para alguém, envia, conversa, coloca à disposição também, porque viver vale muito a pena, porque é Muito. assim, bom viver. Ah, faltou, já ia esquecer, faltou o print da nossa live, né? Não vamos fazer a nossa live sem tirar o print. Tu consegue tirar o print aí, Marcia? Tiro agora. Prontinho, Gabi. Pronto? Ótimo, Prontinho. maravilhoso. Então tá, gente. Muito bom. Gratidão, Gabi. Gratidão.
Tchau, gente. E amanhã tem live de novo às 19 horas. Tá convidada aí a Daniele Casagranda e vai falar sobre o reiki. Então, vem com a gente, eu vou estar aí divulgando. Então, te aguardamos amanhã às 19 horas. Tchau.